meditação de hoje com o tema A Grande Tragédia. O sofrimento no mundo em que vivemos, em pleno ano de 2020, isto é uma realidade que está associado muitas vezes ao nosso caráter e muitas vezes é harmonizado pelas escolhas que fazemos. É interessante notarmos que um dos maiores dilemas da mente humana é a busca por respostas, por sofrimentos que muitas vezes passamos por eles e julgamos que não deveríamos estar passando. Pois achamos muitas vezes até que Deus não é tão justo e que poderia ser mais complacente com os nossos atos e aceitar as nossas atitudes. Muitas vezes essas especulações nos levam a atitudes insensatas e essas atitudes insensatas sem respostas, porque muitas vezes não nos compete a isso, nos traz insatisfação e algumas vezes dúvidas e até mesmo, muitas vezes, descrença naquilo que de fato não nos compete saber, mas que unicamente será respondido um dia por Deus. Gostaria de compartilhar com você o que a palavra de Deus diz lá em Jó, no capítulo 2, versículo 10. Ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Interessante notarmos aqui que quando você pegar a Bíblia, se você quiser continuar na história, é percebível que esse questionamento é da mulher de Jó, pois é de Jó que estamos falando. Na Bíblia, a história de Jó era relatada em que ele era um homem que tinha grandes propriedades, muito abastado financeiramente, servos, terras, gados, tudo que um ser humano ou qualquer pessoa pode e gostaria de ter aqui nessa terra. Mas há um momento em que Satanás começa a rodear o mundo e questiona a Deus da fidelidade deste homem chamado Jó, porque diz que tudo aquilo que ele tinha, todos os benefícios que Deus havia lhe dado, é porque Jó nunca havia passado por sofrimento e a sua vida era uma vida harmoniosa. Era uma vida onde não tinha dilema, onde nada lhe trazia problemas ou dificuldades. E agora, questionado, Deus permite que Jó seja testado. Mas a história diz que diante deste conflito, Jó jamais negou. Desceu ao mais profundo poço. As chagas que saíram no seu corpo eram tão dolorosas, machucava a sua alma de forma tão profunda. Mas quando conhecemos a história de Jó, diante de todos os capítulos que ali lemos na Bíblia, em nenhum momento o servo Jó questionou a Deus pelo seu sofrimento, mas unicamente se colocava na posição de pecador, entendendo que muitas vezes passamos por sofrimento não porque Deus é culpado, não porque Deus seja responsável, mas porque as nossas escolhas nos levam a sofrimentos da qual está relacionado com a palavra-chave que este mundo precisa ser liberto. O nosso sofrimento é por causa dos nossos pecados. Harmonizar a existência do sofrimento com a realidade do amoroso caráter de Deus é o maior e talvez o mais antigo dilema de uma mente humana. Em busca de respostas, muitas pessoas mergulham em especulações insensatas que resultam em dúvidas, resultam muitas vezes na descrença com pensamentos voltados à busca de prazeres, nascido da satisfação de alguma necessidade e da ausência do sofrimento. Eu gostaria de falar um pouquinho de Epicuro,
é um filósofo grego, não entendia o que lhe parecia ser a inércia de Deus diante do sofrimento humano. A ele é atribuída uma amostra de descrença, irreverência em argumentação na qual questiona o poder, a bondade e a existência de um Deus maravilhoso. De fato, não podemos entender plenamente todas as nuances de sofrimentos, mas podemos ter um lampejo, uma claridade de compreensão à questão desse respeito que falamos quando observamos à luz do conflito entre Deus e Satanás. Desde que fui expulso, como falei para você, Satanás, lá do céu, o nosso arqui-inimigo, ele tem se empenhado exatamente em ferir os filhos de Deus aqui na terra, na tentativa de denegrir o caráter de Cristo. Afinal de contas, lá em Gênesis, no capítulo 2, a Bíblia diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Satanás, vendo isso, ele agora tenta denegrir o nosso caráter, porque somos a semelhança e a imagem de Deus. O desejo do nosso arqui-inimigo é pintar-nos como injustos, tiranos, contraditórios, covardes, acusador. Mas diante disso, quando ele nos faz e quando ele nos golpeia desta forma, se somos a imagem e semelhança de Cristo, é como se ele estivesse também pintando a tela de Deus, dizendo: olha, vocês foram criados à imagem e semelhança de uma pessoa que é injusta, que é tirana, que é contraditória, que gosta de acusar, que gosta de ser governante, que gosta de ser justiceiro. Foi para remover essa sombra escura e revelar ao mundo o infinito amor de Deus que Jesus veio viver com a humanidade. Se o sofrimento continua a magoar o Filho de Deus, não é por causa da inércia, conivência ou até mesmo impotência da parte dele. O Pai tolera ou permite, sem apoiar as ações do adversário, para que, observando seus feitos livremente, entendamos que ele é amor. E Satanás é o grande fascinora do universo. Então, eu e você podemos decidir livremente servir a ele por amor em qualquer circunstância. A semelhança e caráter tão boa e tão perfeita como de Jó. Como se não lhe bastasse as perdas sofridas, encontrou na vacilante esposa, sua esposa, Jó, uma censura à integridade e à confiabilidade demonstrada. Entretanto, embora frágil, ferido de chagas, de moléstias, que lhe consumia a dor, da qual não dormia dia e noite, não podendo divisar nem sequer uma reviravolta positiva naquela condição, ele manteve a confiança inabalável e respondeu para sua esposa: falas como qualquer louca. Deus é real e está empenhado em nosso bem-estar. Por mais cruel que seja o sofrimento em todas as suas perdas, a maior tragédia é sempre deixar de confiar nele e não crer em seu amor. Levemos a ele agora, neste momento, você que está me ouvindo, as cargas que nos oprimem, enquanto aguardamos o momento em que, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declararão que Deus é amor. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque em meio à grande tragédia, em meio muitas vezes ao sofrimento, a realidade que enfrentamos muitas vezes, queremos te ser grato. Não nos deixa que as dúvidas e as descrenças tomem conta do nosso coração e de nossa mente, mas que os nossos pensamentos sejam voltados unicamente para um Deus que está empenhado com o nosso bem-estar e que um dia voltará
para nos livrar de todos e quaisquer sofrimento deste mundo e viveremos eternamente ao seu lado. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Finalizo dizendo: a voz é nossa, mas a palavra é do nosso Deus.